Eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou a Mariana De Peron, sou sócia fundadora da Travessia. A Travessia é uma consultoria de práticas ESG e diversidade e inclusão, e nós trabalhamos aqui com diversos assuntos relacionados. Então, se puderem passar os slides, agradeço. A gente vai gravar essa nossa conversa aqui, depois nós disponibilizaremos o material e a gravação para todas as pessoas inscritas, tá bom? Teremos eu e Vini, minha sócia, que também depois se apresenta para vocês, vamos dividir a fala aqui, e temos também da nossa equipe o Denilson. A gente vai falar um pouco, nós vamos entender quais são as principais mudanças na NR1, entrando, obviamente, né, na questão relacionada a riscos psicossociais. Vamos falar como realizar o mapeamento de riscos psicossociais para vocês poderem entender, né, como fazer o inventário e o plano de ação, que são os instrumentos que devem, obviamente, completar o PGR atual das empresas, e depois vamos falar de comunicação, indicadores e monitoramento, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode enviar as dúvidas no chat, e ao final nós iremos responder. Então, vamos começar aqui falando das principais mudanças da NR1, né? Já me apresentei. Falando um pouco da NR, as normas, né, as regras que são estabelecidas dentro da NR1, elas têm um objetivo de estabelecer os princípios básicos e as diretrizes relacionadas à segurança e saúde no ambiente de trabalho. O papel da NR1 é garantir, né, que todos os envolvidos no ambiente de trabalho façam parte de um programa para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Lembrando, eu gosto de trazer, né, eu sou advogada e vou trazer essa visão aqui, a NR1, ela é muito importante para as empresas, porque ela traz e estabelece direitos e obrigações relacionados à saúde e segurança do trabalho, e se a empresa, obviamente, não possui o PGR e não atende todas as normas que estão nessa NR1, ela pode ser responsabilizada por qualquer acidente ou doença ocupacional e sem atender, né, a essas disposições, a empresa fica até mesmo, assim, completamente nua, né, para fazer qualquer defesa na seara administrativo-judicial. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho do conceito de riscos psicossociais, né? Essa é a inovação da NR1, que foi atualizada em 2024, e ela estabelece, né, traz ali, como riscos ocupacionais, os fatores de riscos psicossociais. Essa inovação vem em 3 itens da NR1, né? Quando a gente está falando desses 3 itens, é muito importante, porque a NR1 não traz o conceito de risco, né, o fator de risco psicossocial, que nós vamos falar agora no próximo slide. Quando a gente entra no conceito dos fatores psicossociais, nós precisamos fazer uma interpretação conjunta. Fatores psicossociais são condições inerentes às condições e organização do trabalho, e que podem, obviamente, afetar a saúde dos indivíduos por meio de processos que são psicológicos e fisiológicos. Então, a gente está falando aqui de questões relacionadas a corpo e mente, né? Os riscos psicossociais, eles resultam dessa interação do ambiente de trabalho com o indivíduo, as condições de vida e as condições de trabalho. Então, a gente tem esse conceito,
ele não foi colocado dentro da NR1. Então, é muito importante que a gente consiga se valer de outros de instrumentos que vão nos apoiar a identificar isso. E aí vem o conceito de fatores psicossociais, que está estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, né? Quando a gente olha, nós vamos mudar o slide, essa questão da OIT é muito importante para que a gente consiga definir e entender os principais riscos psicossociais. Então, a gente está falando aqui, né, de alguns riscos, como, por exemplo, tarefas monótonas, excesso de trabalho, isolamento, falta de perspectiva, cultura tóxica, funções confusas e o conflito, né, vida pessoal e ambiente de trabalho. Aqui nós estamos trazendo os riscos, ou seja, os riscos psicossociais mais comuns e os exemplos práticos desses riscos, né? Uma coisa que é muito importante, está muito relacionada a temas ESG e também de diversidade, equidade e inclusão, é a questão da cultura, a questão do assédio, da discriminação, da comunicação violenta, e aqui, quando a gente lê assédio, a gente deve compreender o assédio moral, o assédio sexual, a importunação sexual dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, quando a gente olha, a OIT, ela traz para a gente um conceito e também traz alguns exemplos de riscos psicossociais mais comuns. A gente também tem uma norma no Brasil, né, uma portaria, que nós vamos falar logo mais, que também traz ali algumas doenças que estão relacionadas ao ambiente de trabalho, que foi atualizada, inclusive é ali que consta o burnout. Então, para a gente poder trazer os riscos psicossociais e falar sobre esse tema, é muito importante a gente ter clareza de que a norma não conceituou este fator que ela trouxe como inovação. Então, é muito importante aqui, né, embora o Ministério do Trabalho vá lançar um manual com orientações gerais, é importante que cada empresa, cada organização entenda que não existe um modelo único de avaliação. E para que você consiga, obviamente, trazer, né, entender quais são os riscos psicossociais da sua empresa e da sua organização, é importante que você identifique, avalie, inclua as medidas preventivas e as intervenções específicas, e que isso seja elaborado por profissionais competentes, inclusive com apoio de especialistas multidisciplinares. É isso que nós vamos trazer um pouco aqui. Nós temos colocado algumas discussões e participado de algumas discussões, até com empresas e clientes, e as pessoas querem trazer como mapeamento benefícios, por exemplo, que as empresas oferecem, como plano de saúde, atendimento psicológico. Isso, gente, não é uma identificação e avaliação dos riscos psicossociais, né? Ou ainda usar outras ferramentas que são usadas que são empregadas para você fazer avaliações de depressão, transtorno de ansiedade, que normalmente são usadas pelos médicos, porque isso vai aferir a questão individual. E aqui nós estamos falando da questão organizacional, tá? Então, não existe uma maneira pronta, uma receita para que a gente possa aplicar. Nós vamos ter, obviamente, algumas orientações do próprio Ministério do Trabalho, mas é importante que o PGR seja atualizado, porque quando começam as fiscalizações, as empresas podem ser autuadas por não cumprimento desta inovação trazida pela NR1, tá bem? Então, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho de como incluir esses riscos psicossociais no PGR de uma forma concisa, clara, né, e que seja feita com lastro. O que é lastro? Quando você vai fazer uma inclusão desse nível, você vai ter que justificar, caso, né, você tenha uma fiscalização, um auditor do Ministério do Trabalho,
Da onde você retirou essas informações? Então, nós vamos trazer aqui a gente vai falar de diagnóstico, nós vamos falar de inventário de riscos e plano de ação. E depois do plano de ação, vamos falar de comunicação, monitoramento, para que isso esteja, seja, né, parte do PGR, mas também seja conhecido pelos colaboradores. Porque se você tem um colaborador que daqui 2 anos, né, sai da sua empresa e entra com uma ação judicial dizendo que não conhecia, por exemplo, as medidas, né, que trazem o apontamento dos riscos psicossociais e, obviamente, as medidas protetivas, os instrumentos, que é o que vai constar do plano de ação, se você não comunica isso, o empregado ele não tem como saber. Então, é muito importante a gente pensar em todas as fases. Para a gente começar esse trabalho, nós aqui trouxemos uma premissa observando, né, a parte 5 da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é algo que tem sido discutido dentro do Ministério do Trabalho sobre a questão da NR1, e entre os fatores listados na parte 5 dessa lista, inclui expressamente questões como violência, assédio moral, assédio sexual, violência física ou psicológica relacionada a aspectos de trabalho e discriminação, tá? Então, agora nós vamos começar a falar do mapeamento. Como é que a gente começa a fazer um mapeamento? Então, precisa efetivamente, né, a gente sabe que essas regras vão entrar em vigor agora em maio. Então, a gente tem aí, se vocês pensarem, pouco tempo para fazer esse trabalho, que não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, porque é algo novo e que não tem diretrizes específicas ainda dos órgãos responsáveis. Então, a primeira coisa aqui é você, efetivamente, criar um ambiente para fazer esse mapeamento, sensibilizando a alta liderança, né, envolver o RH, o SESMIT, a CIPA, se houver, o jurídico e a liderança direta, e informar, obviamente, os trabalhadores e colaboradores sobre esse mapeamento, garantindo ali sigilo, ética e não retaliação, né? Então, é muito importante iniciar. O que é importante aqui? Identificar os fatores psicossociais, fazendo essa identificação sempre que possível, né, e é recomendável, por área. Então, os riscos psicossociais, eles não são visíveis, assim, não é algo que você enxerga como a pessoa está indo, por exemplo, né, dentro de um ambiente fabril e ela tem que usar o EPI, né, não é uma escada quebrada. Eles se manifestam em ritmos de trabalho acelerado, falta de apoio, conflitos, clima tenso, clima inseguro, né? E a melhor forma da gente identificar esses riscos é ouvindo as pessoas. Se a gente não ouve as pessoas, corre-se o risco da gente fazer um trabalho incompleto, e quando a gente for apresentar isso para um eventual auditor, uma fiscalização, a gente não tem nem como justificar de onde a gente tirou esses dados. Então, é muito importante que a gente faça esse mapeamento e identifique os fatores. Seguindo um pouco adiante, né, a gente precisa, obviamente, fazer esse mapeamento olhando as situações de trabalho que causem aí estresse, esgotamento, adoecimento mental e emocional. Como que a gente pode fazer isso? Tem algumas formas. Pesquisas anônimas, que é você ter uma pesquisa, né, simples, quantitativa, para você identificar essas questões, grupos focais ou rodas de conversa, que são esses espaços mais facilitados, como escutativa e acolhimento, para entender o clima organizacional, entrevistas individuais, que servem ali para você, né, ter mais qualidade dos dados, sempre mais relacionadas às situações mais sensíveis, e a análise de dados internos, como turnover, absenteísmo, licenças médicas por saúde, denúncia em canais internos, né, e aqui a gente está falando de saúde mental, né, embora a gente saiba que a saúde é algo integrado, então você vai ter riscos psicossociais que vão ter um efeito na saúde das pessoas, mental e físico também.
Então, é muito importante que essas pesquisas e essas rodas de conversa, elas sejam feitas aí dentro de uma continuidade, para que a gente possa coletar percepções e, a partir dessas percepções, né, dados e evidências que vão fundamentar o trabalho de mapeamento e o que nós vamos ver, o inventário de riscos e o plano de ação, tá bom? Então, seguindo aqui, né, é muito importante a gente descrever, né, as situações de trabalho que foram identificadas. Você aplicou o mapeamento, seja uma pesquisa anônima, quantitativa, ou grupos focais, ou, né, um misto dessas ferramentas, juntamente com outros documentos e dados que eventualmente você tenha, e faça aí esses fatores identificados por categoria, como, por exemplo, organização do trabalho, relações interpessoais, a cultura organizacional, aqui entra a questão, por exemplo, de metas, conflito trabalho-vida pessoal, que são, né, as cargas excessivas de trabalho, e use isso de uma forma muito, faça algo que é muito simples e claro, né, que é você usar a descrição clara e objetiva. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos. Não exponha as pessoas. Então, se você teve um relato de que nas áreas comerciais teve ali situações que podem caracterizar assédio moral, relate de uma forma objetiva, sabe? Há relatos relacionados, né, por exemplo, a gritarias na área tal. E aí você vai colocar o tema ali, né, que é assédio moral, a frequência, se isso é frequente, se foi uma situação ali específica, e a área, tá? A descrição dos riscos, ela tem que ser um reflexo, né, dessa escuta que vocês, obviamente, farão por meio de pesquisas, mapeamento, análise de documentos e dados existentes, tá? Seguindo aqui um pouco, nós trouxemos um exemplo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui desses exemplos, né? Que é, por exemplo, temos ali na área atendimento a cliente. Qual é o fator que foi identificado por meio do diagnóstico? Pressão por metas abusivas. Descreva a situação, que está ali. Cobrança intensa e metas inatingíveis. Possíveis impactos. Ansiedade, burnout, afastamento. Quais foram os grupos que trouxeram esses relatos? Bom, aí você observou que são ali os jovens em um primeiro emprego. É muito importante aqui a gente olhar para essas situações de trabalho e para os grupos afetados, né? Pode ser que no começo você não consiga enxergar essa questão, mas normalmente a gente consegue trazer quais são os grupos mais afetados por essas situações, tá? Então, aqui, não necessariamente, né, grupos aqui olhando para marcadores sociais, mas você pode ter aqui, como, por exemplo, a questão da produção noturna, que vai falar da jornada exaustiva, os trabalhadores que têm, por exemplo, uma dupla jornada. Então, aqui é para a gente observar, né, depois do diagnóstico, como fazer essa descrição, que é o que vai te apoiar para fazer o inventário de riscos, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez aqui, né, identificados os riscos psicossociais, é importante, obviamente, avaliar o nível de severidade, né, e também a questão, né, da periodicidade que existe aí por conta desses riscos. Então, vamos lá, né, é importante a gente envolver quem vivencia o risco, né, considerar sempre a percepção de quem está exposto, adotar uma escala simples, né, não é preciso aqui um sistema complexo, o importante é você manter o mesmo critério. Como você vai utilizar, o critério que você vai utilizar para identificar os riscos, né, e também para entender nível de periodicidade
e de severidade. Priorize sempre os riscos que têm maior impacto e mais chance de acontecer. Eles devem ser os primeiros a receber a atenção quando você for fazer o plano de ação. E registre os critérios usados, porque isso vai te ajudar na transparência e nas revisões futuras, né, do seu PGR, do inventário de riscos psicossociais e do plano de ação. Nós trouxemos aqui uma escala simples. Vocês podem usar outras escalas. Nós trouxemos aqui para demonstração, para a gente conversar, uma escala simples, tá? Primeira coisa é a escala de 1 a 3, tanto para nível, para quando a gente vai olhar severidade, quanto para probabilidade. Então, severidade, né? Se o risco ele é grave. Se é um risco de baixa severidade, média ou alta. E a probabilidade, ele acontece raramente, ele acontece possivelmente ou frequentemente, né? Como que você vai calcular o risco? Você vai multiplicar severidade com probabilidade. Então, dando um exemplo aqui, metas abusivas que causam burnout. A severidade é alta. A probabilidade é frequente. Qual é o nível de risco? 9. Você vai fazer aqui um cálculo simples, tá? Para você classificar o risco. Por que que é importante classificar o risco? Porque você vai fazer o inventário de riscos e você vai fazer o plano de ação com base nisso. E você vai começar o seu plano de ação falando dos riscos que têm maior severidade e maior probabilidade, porque são esses que você deve trazer ali, né, um plano, uma ação mais imediata, tá bom? Seguindo aqui, como que a gente registra esses riscos no inventário do PGR? Você tem que fazer esse registro formal. O inventário tem que constar aqui, pelo menos, a descrição do risco, a fonte, a causa, os grupos de trabalhadores expostos, as consequências possíveis, as medidas preventivas existentes, o nível de risco e a necessidade de ação. Na hora de inventariar os riscos, é que você provavelmente vai precisar de apoio de profissionais da saúde, porque a gente, né, dependendo dos riscos que forem mapeados, os riscos, né, psicossociais, é aí que vai entrar, né, o pessoal da área da saúde para poder falar do quê? Para poder falar da causa, das consequências possíveis e apoiar a empresa, a organização a fazer o plano de ação, que além das medidas preventivas, a correção daquilo que já não foi identificado como saudável, como positivo dentro aí do ambiente de trabalho, tá bom? Então, aqui, porque aqui ainda, né, a gente faz o mapeamento, o diagnóstico, a hora que nós vamos fazer o inventário, aqui precisa de um conhecimento específico. Nem todo assédio moral vai gerar, né, por exemplo, burnout. Podem ter outras questões relacionadas à saúde física e mental. E é isso que precisa estar descrito da forma mais completa possível. Tá bem? Então, uma vez feito o inventário de riscos, é a hora de começar a trabalhar o plano de ação. A construção do plano de ação é a etapa que vai fazer com que a organização demonstre efetivamente, né, o seu compromisso e a responsabilidade com a saúde mental, né, e física das pessoas. No contexto desse gerenciamento de riscos, né, uma coisa é o PGR. O PGR é como você gerencia o risco.
Mas o plano de ação, ele é como você vai atuar frente aos riscos identificados, certo? O plano de ação é uma ferramenta que você vai ter para olhar para prevenção, redução e eliminação de riscos, né? Aqui é a sua ferramenta para prevenção e mitigação, por assim dizer. Então, a primeira coisa, defina responsável e prazo. Um bom plano de ação tem nome e data, sim, né? Tem que saber quem é responsável por aquela ação, ou quais são as áreas responsáveis, como a ação vai ser implementada, como que ela se relaciona, né, com o risco que foi identificado, né? Trazer ali, obviamente, metas realistas e mensuráveis, né? Então, um exemplo, falar em redução de relatos de sobrecarga de trabalho até o próximo ciclo da pesquisa interna. Incluir, né, obviamente, ações de cuidado contínuo com a saúde mental. Não adianta você trazer uma palestra pontual lá no mês de setembro, né, que a gente chama de setembro amarelo. Isso é pouco, né? Você tem que criar políticas, escuta, pausas e ações que sejam permanentes, né? Eu sempre falo isso, para até a gente poder ter um pouco de humor. Não adianta você ter um ambiente ou áreas que tenham uma cultura tóxica e podem estar trazendo uma série de riscos para as pessoas e para a organização, e você falar que você oferece aulas de yoga que estão dentro do Gympass, sabe? Isso é prevenção, assim como saúde laboral, alongamento, sala de massagem, por aí vai, né? Isso é para você atuar na prevenção, isso não é algo que vai fazer, né, infelizmente, aí, trazendo, né, com que uma pessoa, ela consiga sair de uma situação de burnout, uma situação de estresse, né, pesado, ou até de eventos como o estresse pós-traumático, quando uma pessoa pode passar, por exemplo, por situações de importunação e assédio sexual. Então, aqui é muito importante incluir as ações de cuidado contínuo, mas não trazer que são elas que vão evitar, ou são elas que vão mitigar os riscos que você já identificou, tá bem? Compartilhe o que foi feito com o time, né, fortalecendo a confiança das pessoas, que a escuta, obviamente, feita teve um resultado e que tem materialidade, ou seja, que aquele mapeamento, aquele diagnóstico, ele trouxe dados e informações que vão contribuir para a organização e para a saúde de todos, né? E agora eu vou passar a palavra para a Vini, minha sócia, que ela vai falar da integração do plano de ação, vai se apresentar, e eu estou aqui escutando com vocês. Maravilha, muito obrigada. Pessoal, bom dia. Antes da gente dar sequência, eu vou voltar aqui no chat, porque vieram aí perguntas muito importantes, e eu acho que a gente pode respondê-las antes de seguirmos. A Thalita Rodrigues perguntou: Mariana, bom dia. A descrição dos riscos deve ser aberta a toda a equipe? Mari, você me ouve? Ouço sim, Vini. Acho que tá bom, Desculpa, tá? eu vou Estava fechado. responder, Imagina. imagina, eu vou responder aqui. Eu não entendi essa questão dos riscos abertos para toda a equipe. Eu acho que você tem que fazer a identificação e depois abrir para o gestor e ver como ele quer trazer. Eu acho que tem que ser uniforme, isso precisa ser conversado para que todas as pessoas recebam uma informação uniforme, né? Aí eu vi aqui a questão da presença do médico, psicólogo e assistente social. Eu acho que você tem que ter um profissional da saúde que tenha conhecimento efetivo sobre essas questões. Questões relacionadas a transtorno de saúde, inclusive as que estão listadas naquela lista que nós mencionamos da portaria do Ministério do Trabalho, eu vejo essa questão como, eu vejo ali, né, que são questões que deveriam ser aferidas por médico, né? E eu vou responder também da Isabela: o mapeamento é um documento obrigatório pela empresa? Não, o mapeamento não é obrigatório,
mas como é que você vai informar, por exemplo, um inspetor e um auditor do Ministério do Trabalho, como é que você chegou naquele inventário? Você vai ter que ter materialidade para fazer essa explicação. Então, o diagnóstico, o mapeamento, né, que pode ser uma pesquisa, rodas de conversa, análise de documentos, eu entendo isso como parte recomendável, inclusive, para uma futura fiscalização, tá bem? Estou aqui ouvindo e deixo vocês com a Vini. Maravilha, muito obrigada. Respondemos aí as perguntas que chegaram até o momento. Pessoal, fiquem super à vontade para continuar enviando perguntas aqui no chat. Ao final também teremos um espaço bem flexível para que vocês possam abrir o microfone e ter outras interações. Então, aqui, a partir desse momento, né, nós já temos, né, aí mapeado quais são os riscos, nós já fizemos uma avaliação desses riscos, nós já, neste momento aí, né, da elaboração e atualização do GRO, do PGR, né, com todas essas recomendações dadas, nós estamos aqui num momento em que identificamos quais são os riscos, e a gente precisa, e aí é importante, né, vai muito de encontro com o que a Isabela trouxe, que é como a gente integra, né, no inventário, que é um documento importante, como a gente integra um plano de ação conectado com esse inventário. Então, aqui a gente tem 4 informações que são muito relevantes. Primeiro é sempre manter, né, os 2 documentos sincronizados. O que isso significa? Tudo que a gente identificar como risco e tudo que a gente apontar expressamente que é um risco dentro da organização, dentro do plano de ação, nós precisamos de uma ação concreta e uma ação que a organização consiga mensurar a efetividade, o resultado dela, atrelada ao risco que foi identificado. Então, nós identificamos, por exemplo, que para certa categoria de profissionais existe um risco elevado de níveis elevados de estresse no ambiente de trabalho. Por exemplo, em razão da função. Vamos usar um exemplo, uma função de atendimento. Esse é um risco apontado. Nós temos a categoria profissional que está sujeita a esse risco e nós precisamos apontar uma ação para mitigar este risco específico. Então, a ação precisa ser adequada ao risco e atrelada. Você pode usar, né, quando você for transformar esse risco numa ação, criar códigos, IDs, você criar uma forma de comunicação da própria empresa, e aí não é uma padronização estabelecida em norma, mas é uma boa prática para que você consiga transformar, né, até se você usa algum sistema, algum tipo de automação para a elaboração desse documento, uma planilha, um software específico, né, se isso é uma prática da empresa, se você usa códigos e IDs, você consegue, né, plugar. Isabela, sim, o inventário, ele é um documento aí também muito importante e ele é um documento aí obrigatório. Centralizar os documentos em uma plataforma acessível também é muito importante. Quando você centraliza esses documentos, e essa é uma questão também, né, uma inovação. Opa, acho que a Andréia colocou aqui um comentário no chat. Espera aí, eu vou fazer troca de microfone, só um instantinho. O áudio melhorou agora para vocês? Eu vi que a Simone respondeu aí que sim. Maravilha, Simone. Muito obrigada. Thalita, pessoal da RH Euro, obrigada, viu, por terem confirmado. Eu fiz aqui a mudança do áudio para a gente garantir a qualidade. Então, retomando, centralizar os documentos em uma plataforma acessível também é algo, uma inovação trazida também aí no texto da NR1, né? Você ter, né, uma forma de organização em que garanta a todas as áreas envolvidas um acesso, né, aí
facilitado a todos os documentos em tempo real. Para isso, existem ferramentas várias disponíveis em mercado, né, que a gente pode utilizar, sistemas em nuvem, né, ou aí para empresas que já estão mais familiarizadas, tem até se falado, né, na utilização de inteligência artificial dentro aí, né, dessas questões. Então, olha que interessante. Não existe uma forma única para centralizar os documentos, vai de acordo com o que a empresa tem disponível de recursos para isso. Aqui a gente pode criar, né, de formas muito simples, pastas em nuvem compartilhadas, organizadas, segmentadas, ou até, né, aí softwares mais robustos, né, disponíveis em mercado. Dentro dessa integração, é sempre importante incluir prazos e responsáveis, né? Nem toda ação que vai estar atrelada a um risco, ela deve ser tomada, por exemplo, pela área, né, de saúde e segurança do trabalho, de SESMIT. Se é um risco identificado relacionado à cultura organizacional, por exemplo, pode envolver bastante a equipe de RH, pode envolver a equipe de comunicação interna da empresa. Então, é sempre muito importante estabelecer prazos. Então, essa ação que nós vamos implementar para mitigar um risco específico. Ela vai acontecer daqui a um ano, ela vai acontecer daqui 6 meses, daqui 2 anos. E quem que é, né, qual que é a área responsável, ou as áreas, né, responsáveis por implementar e executar aí essa ação. Até para que a gente consiga sempre manter essas atualizações muito precisas, né? Ter conversas com as áreas de uma forma bem direcionada. Se a empresa tem CIPA, faz sentido essa gestão através desse? Fabiana, muito legal a sua pergunta e já vou encaixá-la aqui. A CIPA ela tem responsabilidades que são muito específicas e a CIPA ela é composta pelas pessoas trabalhadoras da organização. A gestão direta ela não é feita pela CIPA, né, ela é feita por uma área específica. Então, por exemplo, a SESMIT, né, ou né, as áreas de saúde, segurança, medicina ocupacional, essa gestão ela é uma gestão compartilhada. A CIPA, ela é sim um órgão, né, uma ferramenta muito importante dentro da empresa para que a gente consiga ter a continuidade, né, que aí é um item que a Mari tinha trazido, que é sempre nós termos a continuidade das escutas, do mapeamento, do entendimento se as ações estão sendo efetivas, porque a CIPA, né, é um órgão muito importante por ser composta aí pelos colaboradores, pelos empregados, né, da empresa. Então é um canal muito importante de escuta, de mantermos aquele processo contínuo sempre atualizado. O PGR, né, ele é um processo contínuo, ele não é um processo que começa e tem um fim. Então, é sempre importante manter esta atualização. Daniele, sim, muito obrigada por sua participação. A gravação será disponibilizada até o final do dia de hoje, para todas as pessoas inscritas. Então, para a gente seguir, aqui a gente trouxe uma tabela, né, com um exemplo de como a gente faz essa integração, uma lógica de integração. Então, a gente pega um setor específico, ou uma função, né, um cargo, uma categoria. Setor financeiro. Existe um fator de risco psicossocial, que são casos, né, mapeados de assédio moral. Dentro desse setor, existem relatos de, por exemplo, né, condutas inadequadas, como gritaria, né, humilhações durante uma reunião, de forma, né, corriqueira. Aí você vai junto ali com, né, aí entra os profissionais de medicina do trabalho, por exemplo, um médico do trabalho, que vai apontar, olha, essa situação, esse fator de risco, ele pode gerar essas doenças ocupacionais, esses impactos à saúde, né? Então, depressão, pânico, evasão. E você classificou esse risco como alto. Então, aqui você fez essa integração. Para isso, a gente vai ver daqui a pouco uma forma de verificação. Então, pegando esse mesmo exemplo, o risco identificado, né, aqui no mapeamento, então aqui é um exemplo de uma tabelinha de mapeamento, a gente vai converter isso no plano de ação. Risco identificado, assédio moral em reuniões. Olha que interessante, como aqui a informação ela já fica mais confidencial, ela já fica mais geral,
né? Aqui é uma informação mais refinada. Você tem ali um risco, assédio moral em reuniões, classificado pela empresa como um risco alto, dentro daquela matriz, né, de probabilidade, né, e severidade. A ação proposta para mitigar esse risco, assédio moral em reuniões, é revisar políticas, promover campanhas internas, realizar treinamentos com gestores e aplicar penalidades em caso de reincidência. Aqui é você revisar, por exemplo, código de ética da empresa e qual que é a matriz de responsabilidade desse código de ética, as penalidades, como que isso é elaborado. Regularmente o responsável por trabalhar, por exemplo, políticas dentro desse caso de assédio moral, pode envolver o jurídico e o RH. O prazo é de 30 dias após a implementação desse plano de ação, com uma forma de verificação. Então, olha como é importante a gente ter a ação e como a gente mensura ela. Forma de verificação é a política atualizada e campanha realizada. Uma sugestão, uma possibilidade. Se a gente pega um outro exemplo, então vamos pegar aqui o setor de operações, que tem um fator de risco de sobrecarga de trabalho. A situação observada, fazendo a escutativa, né, dos empregados e empregadas, é excesso de horas extras e acúmulo de tarefas. E aí o médico, a médica do trabalho falou, olha, os transtornos ocupacionais, as doenças ocupacionais podem ser estresse, esgotamento, burnout. É uma classificação de risco médio. Então aí você vai transformar isso num plano de ação. Existem metas abusivas num risco médio. Qual que é uma ação proposta? Redefinir metas com base em dados realistas. O responsável por definir metas para o setor comercial, por exemplo, é a diretoria comercial. Então, ela vai ter que fazer um trabalho em 15 dias para rever as metas, os critérios de metas com base em dados e fatos e ter aí uma nova política de metas publicada. A Isabela Santos disse, a fiscalização terá acesso ao material, eles podem acompanhar o plano de ação. Isabela, se durante uma fiscalização é solicitado o acesso à materialidade, né, então você sempre tem que manter esses processos sempre registrados, organizados, porque você vai sempre ter a prova daquilo que a organização efetivamente está implementando. É possível que nessa fiscalização, né, primeiro, os fiscais eles vão bater o olho nas informações ou nas questões que estão acontecendo. Então, vão olhar e falar, olha, identificamos aqui que tem metas abusivas no comercial, e isso está gerando os transtornos ocupacionais XYZ. O que que a empresa está fazendo? Se você tem esses processos mapeados, como que você chegou a essa informação? Se você tem, né, aí registros de que isso foi solicitado, foi direcionado para a diretoria comercial realizar, que foram implementadas novas políticas, novas metas, você tem mais possibilidade até de defesa. E aí, pensando até numa questão jurídica, como a Mari trouxe, é você sempre ter ferramentas e mecanismos que vão demonstrar que o trabalho ele é completo, né? Então, se o risco foi colocado, que é um trabalho completo. Thalita, neste, Thalita, nesse material que a gente vai disponibilizar, nós passamos ali por uma sugestão da classificação do risco, baixo, médio ou alto. Regularmente, essa classificação do risco, ela vai usar aí uma combinação de probabilidade versus severidade da situação. E aí a empresa que vai definir essa escala, né, do que é a probabilidade, do que é a, a classificação do risco, né, a severidade. Então, existem algumas formas, como a gente trouxe, né, tem a matriz 3x3, existe 5x5, então a empresa vai definir as formas de classificação do risco, tá? Depois a gente volta aqui, né, para as outras perguntas, para a gente seguir mais um pouquinho. E para a gente chegar no Vini, bloco final, alguém abriu o desculpa, foi microfone. a Simone tinha levantado a mão, não sei se era referente ao assunto que você estava passando, para não perder o fio da meada. Ah, obrigada, Dani, por avisar. Daqui 10 minutinhos a gente vai abrir, até menos, em 5 minutinhos a gente vai abrir aí
né, a roda de perguntas. Muito obrigada. Comunicação, acompanhamento e melhorias, que é o nosso bloco final. Então, tendo mapeados, né, aí quais são os riscos psicossociais, feito o inventário e criado o plano de ação, né, essa efetivação, ela é muito importante quando a gente comunica às pessoas com responsabilidade, né? Então, um primeiro ponto aqui relevante, o que deve ser comunicado para as pessoas? Um resumo de riscos identificados, sem expor nomes ou casos específicos, quais são as ações planejadas pela empresa, o compromisso da liderança da empresa com o cuidado contínuo dos colaboradores. As lideranças têm um papel aqui muito importante para efetivar, para monitorar suas equipes, para garantir que o funcionamento da equipe, que o ambiente de trabalho, ele é saudável, que as formas e ferramentas de trabalho são saudáveis. Então, ter este compromisso da liderança comunicado e também a empresa ter formas, né, e métodos aí de acompanhamento, de até apoio e auxílio das lideranças com esse compromisso é muito importante. Espaços abertos para dúvidas, sugestões, feedbacks, e aí a CIPA pode ser um órgão muito interessante para, né, efetivar esse espaço aberto de sugestão, de feedback. Existem aí canais e formatos possíveis, né? Então, newsletter, e-mail, murais, encontros com a liderança para reforçar a responsabilidade. Então, vou trazer aqui um exemplo prático, né? Algumas empresas que a gente trabalha têm reuniões. Obrigada, Mari. Eu vou seguir aqui fazendo um encerramento. Obrigada pela participação. Se surgir alguma outra dúvida, né, aí da parte que você expôs, eu trago aqui para o pessoal algumas sugestões também. Muito obrigada. A gente trabalha também com algumas empresas que têm, por exemplo, reuniões quinzenais ou mensais com a liderança para fazer atualizações sobre, né, o plano de ação estratégico da empresa. Isso é algo muito comum dentro do mercado de trabalho. E aí, uma oportunidade bacana é uma vez no mês, nessas reuniões, ter ali um bloco para reforçar os compromissos com saúde e segurança do trabalho, com atualizações para as lideranças sobre dados, sobre responsabilidades, sobre a importância do cumprimento aí dessas diretrizes, do suporte, do apoio das lideranças. Então, existem várias formas, né, de comunicarmos. Isso é muito relacionado aí com a forma, né, de funcionamento da empresa. Por isso que pensar numa comunicação responsável também precisa ser adaptada com as ferramentas disponíveis na empresa. Quando a gente pensa em indicadores, o que são indicadores? São aí formas de quantificar se as ações implementadas no plano estão sendo aí efetivas. Então, você tem um indicador, por exemplo, de saúde do trabalho. Número de afastamentos por CDF, transtornos mentais. O que esse indicador ele vai medir? Redução ou estabilidade de quadros de adoecimento mental. Então, junto ali do seu plano de ação, você pode, para torná-lo mais robusto, criar indicadores. Quando a gente fala ali de ações que são mensuráveis, também pode ser uma mensuração quantitativa, né? Como que você vai fazer essa mensuração? Com base nesses indicadores. Usando aqui o exemplo do afastamento por CDF, o que ele mede? Se houve redução ou estabilidade de quadros de adoecimento mental. Fonte, o CAT, o INSS, informações do SESMIT, né? Dados oficiais. Se você tem aí um indicador, por exemplo, de incidência de casos de burnout diagnosticado. Então, no ano de 2024, você teve ali, né, 20 casos, né, de afastamento por burnout diagnosticado. O que esse indicador ele vai medir? Exatamente, os impactos das ações preventivas na sobrecarga emocional que gerou o burnout. Que dados você vai usar para mensurar se a ação planejada foi efetiva? Programas de saúde, por exemplo, avaliar se no ciclo 2025, com as ações implementadas, houve redução, houve aumento, se houve redução de quantos por cento, para você saber se as ações elas estão sendo aí efetivas.
Indicadores de clima organizacional, que é um outro pilar, né? Se a gente voltar lá no comecinho, é uma forma de segmentar o mapeamento. Dentro do clima organizacional, a gente pode ter índices de segurança psicológica, índice de confiança nas lideranças, índice relacionado aos relatos de microagressões ou constrangimentos, ou até percepção do equilíbrio vida-trabalho. Existem fontes específicas para a gente mapear. Então, se a gente fala de segurança psicológica, o que vai medir esse índice é a percepção das pessoas, que aquele ambiente ele está promovendo, por exemplo, um espaço para as pessoas expressarem opiniões e emoções no ambiente de trabalho. Pesquisas de clima, pesquisas Pulse, são formas aí que podem medir. Os resultados dessas pesquisas podem trazer aí, né, uma comprovação da efetividade da ação. Indicadores de efetividade das medidas, então, utilização dos canais de escuta, esses canais têm sido usados. Colocamos no plano de ação que em 30 dias vai ser implementada uma ouvidoria. Daqui 6 meses, vamos fazer uma pesquisa para ver se essa ouvidoria está sendo utilizada. Vamos puxar um relatório de quantas vezes ela foi acionada, para quais casos. Então, ela foi acionada para dúvida, ela foi acionada para feedback, ela foi acionada para uma sugestão, para que ela foi acionada? Isso vai te trazer informações de efetividade. Tempo médio de resposta de denúncias e queixas também. Tempo é muito importante, né? Nós termos celeridade, agilidade na resposta também é um indicador favorável. Indicadores organizacionais estratégicos, como o turnover, que é uma questão muito trabalhada pelos RH, pelas áreas de pessoas, talentos, que é sempre buscar reduzir, né, esse índice de turnover, né, dos profissionais. Então, redução da evasão por clima ruim ou esgotamento. O que mede? O RH. O que o RH pode fazer, por exemplo, para saber se houve redução de evasão profissional? Então, se as pessoas estão pedindo desligamento por clima ruim ou esgotamento. Uma prática muito simples, muito prática. Entrevista de desligamento profissional. Ou uma entrevista de desligamento ou um formulário de desligamento, que a pessoa pode registrar os motivos pelo qual ela está saindo da empresa. Também podem ser usados aqui dados complementares, por exemplo, de plataformas como a Love Mondays, né, que é uma plataforma pública que regularmente, né, aí os profissionais fazem avaliações da empresa, né, de uma forma pública relacionado aí a questões do ambiente de trabalho, que também são dados que podem complementar, né, esses indicadores. Essa... Opa, se teve alguma interrupção no áudio, me avisem, que apareceu aqui uma mensagenzinha de sinal fraco. Monitoramento, né? A NR1, ela exige expressamente do PGR, obrigada, Fabiana. A NR1 exige que o PGR seja revisado sempre que houver mudanças nos riscos, nos processos ou na organização do trabalho. Então, aqui, primeiro ponto, como você vai saber se teve mudança nos riscos, nos processos ou na organização do trabalho? Formas contínuas de monitoramento, sempre. Se você aplicou uma pesquisa, por exemplo, de ambiente seguro, não basta uma aplicação única. Isso precisa se tornar um processo contínuo. Se você tem um formulário de escuta ativa, a revisão desse formulário precisa ser feita com uma frequência definida. Então, vamos revisar de 6 em 6 meses, uma vez por ano, né? O espaçamento de revisar o PGR a cada 2 anos, né, já está muito distante para a gente falar de riscos psicossociais. A gente precisa reduzir esse tempo, né? Porque essas questões elas ocorrem e elas são, né, muitas vezes aí mais imediatas, mais urgentes. Elas mudam de acordo com diversos fatores, né? Então, a redução desse tempo de revisão é sempre muito positivo e rico para o trabalho. Então, se a gente tem, por exemplo, né, aí um indicador de absenteísmo por causas emocionais, ele pode nos revelar sinais indiretos de adoecimento mental. E muitas vezes evidenciar questões que podem não estar relacionadas com o ambiente de trabalho.
Então, você consegue diferenciar também nessa revisão, nesse monitoramento, o que é pertinente ao ambiente de trabalho e o que de fato é responsabilidade, né, aí do empregador, do próprio ambiente de trabalho. Nós encerramos aí a parte expositiva, né, o conteúdo, vamos deixar um espaço para dúvidas, fiquem à vontade para acessar o nosso site, temos conteúdos disponíveis lá também gratuitos para download sobre esse e outros temas. Deixo o meu agradecimento em nome da Travessia, da Mari que teve que sair, do Deni que está por aqui, e também em meu nome. Obrigada pela participação, pelo interesse. Fiquem à vontade para trazer aí as suas dúvidas e espero nos falarmos também aí muito, muito em breve. Eu vi aqui um comentário, Isabela Santos Diniz trouxe. Tem algum modelo pronto para o PGR? Isabela, não existe um modelo pronto, tá? A organização pode adotar algumas metodologias para criar este PGR, tá? Então, isso vai de acordo com o que a empresa tem como prática, formas de estabelecimento e também de acordo com o que as equipes de profissionais multidisciplinares orientam. A Thalita comentou, Denilson, não consigo acessar o grupo. Thalita, assim que a gente encaminhar, depois desse evento, o e-mail com o link da gravação, a gente sempre confirma também esse link para entrar no grupo. Então, se está tendo algum erro, nós vamos verificar e também garantir aí esse acesso tranquilamente para todos e todas. Fiquem à vontade se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas. Olá, Olá, tudo bem? Aqui não tudo? apareceu o seu nome. Simone, é muito bom. Simone, Tudo bem, eu tenho Simone? duas perguntas, mas eu acho que já foi respondida, mas de qualquer forma, tá? Fica tranquila. Me diz uma coisa, NR1, ele é integrado no PGR? Aí, desculpa, a NR1? Isso. A NR1, ela é a norma regulamentadora que prevê a obrigatoriedade das empresas criarem aí esse PGR e o GRO. Então, ela é uma norma regulamentadora que já existe, já está implementada, ela será atualizada em 26 de maio, trazendo aí essas inovações. Então, Tá. essa norma regulamentadora, ela tem ali, ela é bem extensa, tem vários subitens, aqui a gente resumiu alguns deles, mas tem outros, né, que são aí relacionados aos riscos químicos, né, riscos físicos e afins no ambiente de trabalho. Ah, então, é porque hoje aqui na empresa a gente já passou em PGR. A minha dúvida era se a gente vai integrar essa norma no PGR ou é um documento específico. Legal, eu entendo que no seu caso, Simone, você vai complementar o PGR que você já tem com o que foi atualizado nessa norma. Então, se você já tem um PGR que tem ali previsto e mapeado, por exemplo, riscos biológicos, riscos Sim. ergonômicos, você tem que fazer, de acordo com essa norma, uma revisão do que você tem, complementando com a questão dos riscos psicossociais, que é a inovação, a principal inovação trazida aí por essa NR. Ah, entendi. Outra dúvida, a empresa é obrigada a abrir um canal de ouvidoria ou não? Não Tem outro. existe essa obrigação, Simone. O que a norma traz é que a empresa precisa criar mecanismos de escuta dos empregados. Uhum. Existem várias formas, pode ser um formulário que fica aberto durante um certo período para escuta, pode ser um trabalho conjunto com a CIPA, se a empresa tiver a obrigação de constituir a CIPA, ou do profissional que é atribuído para endereçamento das questões de saúde e segurança do trabalho. A ouvidoria é uma possibilidade de escuta ativa, mas existem muitas outras formas, e aí vai de acordo com o que funciona dentro da cultura da empresa. Ah, entendi. Muito obrigada Obrigada a pelas você, Simone. informações. Muito obrigada.
Muito legal. Aí a Viviane perguntou, será emitido o certificado? Viviane, a gente consegue encaminhar uma declaração de participação e aí você pode nos enviar um e-mail pedindo esse certificado. Aí a gente vai solicitar seu nome completo para a gente inserir ali, né, no certificado e encaminhar. Então, todas as pessoas que precisarem de um certificado, declaração de participação, nós fornecemos sim. Elaine Lima, agradecer pela didática, muito obrigada. Quando classifico no mapeamento que a área X está com o risco, né, de assédio moral, isso é uma classificação, Elaine, interna. Essa classificação ela não vai ser aberta, tá? É uma informação que fica concentrada dentro da área que está fazendo esse mapeamento, tá? Caso tenha acesso a esse tipo de informação. Uma premissa muito importante, não só da NR1, né, mas de qualquer prática organizacional, é a gente sempre prezar pela confidencialidade. Então, você pode fazer uma segmentação por área, você pode fazer uma segmentação geral. Então, a empresa tem um índice, por exemplo, né, de 10 casos de assédio moral no ano. Será que isso é classificado pela empresa como um risco baixo, né? E aí vai observar a matriz de probabilidade versus severidade. Então, probabilidade acontece com que frequência? Pouca, com uma frequência possível, é raro acontecer, né? Não necessariamente você precisa, né, trazer uma informação explícita. Se você, como RH ou área de saúde ocupacional, pede para o jurídico ou para o compliance, por exemplo, um relatório, né, de casos de assédio moral, muitas vezes esse relatório, e ele tem que vir anonimizado, vão vir dados gerais. A empresa tem X% de casos de assédio, X% de casos recebidos sobre discriminação, né, são informações gerais. Lídia, está rolando um papo sobre o adiantamento da data de atualização da norma. Nós não recebemos nenhuma informação oficial ainda sobre isso, Lídia. Eu confesso que eu ouvi de alguns profissionais de saúde e segurança que há uma possibilidade de adiantamento. Entretanto, das informações oficiais, né, aí das portarias, não vimos nada, né, sobre isso no momento. Bianca, o e-mail de vocês. O Denilson vai escrever aqui no chat. Nosso e-mail, Bianca, é contato@travessiainclusão.com.br. Thalita Rodrigues escreveu. Vini, você indica a aplicação de algum formulário específico para o mapeamento das equipes ou uma pesquisa de clima? Thalita, a gente pode pensar em um trabalho que seja faseado. Primeiro, uma pesquisa de clima com perguntas, né, mais amplas e, eventualmente, né, outras ferramentas complementares a essa pesquisa que sejam mais focadas nos temas que ficaram mais evidentes, né, ali dentro dessa pesquisa de clima, de ambiente organizacional. Isso pode ser mais produtivo. Você ter, por exemplo, uma pesquisa, fazer uma análise dos dados recebidos na pesquisa e construir, por exemplo, grupos focais ou entrevistas anônimas, né, que o resultado será anônimo com pessoas da empresa, sobre aspectos que ficaram evidenciados nessa pesquisa de clima. Alessandra, nós enviaremos para todas as pessoas aí a gravação do evento até o final do dia de hoje. Aos pares de RH, aqui a Thalita trouxe um comentário muito interessante. Vanessa colocou, as pequenas empresas ou setor de comércio, muitas vezes têm no máximo 2 funcionários, né? Em sua maioria não existe. Vanessa, de acordo com a norma, existem empresas que são dispensadas, de acordo com o grau de risco, né, de construir todo esse processo. Aí a empresa pode solicitar uma declaração de inexistência de risco. Né, aí é uma questão muito específica de acordo com o CNAE da empresa, né, com o código aí da organização, e se de acordo com uma outra norma regulamentadora, ela é classificada como empresa de pequeno porte, empresa individual ou empresa de pequeno porte, e se de acordo com o segmento, ela consegue obter a declaração da inexistência, né, aí de risco. Muito legal. Lilian, muito obrigado.
O prazo para implementação, a NR vai ser atualizado em 26 de maio, essa alteração foi anunciada em 2024, então as empresas têm aí até maio desse ano para fazerem as suas adaptações e adequações. Não há alguma informação oficial sobre como acontecerá a fiscalização, nós estamos acompanhando, mas o ideal é que até a publicação oficial dessa norma, que acontecerá em 26 de maio, as empresas já estejam aí adequadas com relação a essas alterações. O certificado para todas as pessoas que participaram, tá bom? O questionário COP atualizado para o Brasil pode ser usado como entrevista, Vanessa? Eu imagino que o que você colocou aqui é que está separado, mas é o formulário de Copenhagen. Ele é uma metodologia de pesquisa que tem ali justamente esses pilares: estresse no trabalho, clima organizacional. O que é importante observar é que muitas vezes esse formulário não foi ainda atualizado, né, com as questões de assédio e discriminação e as várias formas de violência no trabalho. Nós estamos mapeando outras metodologias, né, de institutos de segurança do trabalho e saúde, fora do Brasil também, mas que não foram validados pelo Ministério do Trabalho ainda, não foram chancelados como metodologias, né, que podem ser aplicadas. Entretanto, já existem, a gente está estudando alguns outros modelos que já têm indicadores e formas de mensurar os fatores de riscos, especificamente sobre as questões de violência, assédio e discriminação. Perfeito? Muito obrigada, pessoal, pela participação. Nos vemos Obrigada. muito em breve. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço, ótimo dia de trabalho para todos e todas.